A audiência do Radar Empresarial. Iniciamos hoje a 6ª edição do Radar Empresarial, uma edição muito especial e com um executivo, uma pessoa também muito especial, que é Marco Antônio Dornelles. Marco Antônio Dornelles, 37 anos de AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, e o coordenador geral da Expo Agro AFUBRA. Marco, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, de estar aqui nos estúdios do Grupo Arauto, participando, desta edição do Radar Empresarial, cujo objetivo sempre, é de compartilhar com a nossa audiência notícias positivas, fatos relevantes, cases inspiradores de empreendedorismo. E não tem dúvida nenhuma, que a trajetória da Associação dos Fumicultores do Brasil é extremamente relevante, não só para a cadeia produtiva do tabaco, mas para a economia da nossa região, a economia do estado do Rio Grande do Sul, a economia brasileira, E este imenso sucesso, fantástico sucesso da Expo Agro AFUBRA, também merece um registro. Então, muito obrigado e deixo aí para tuas considerações iniciais, melhor falando, E também já deixo também, normalmente nós temos a primeira pergunta que se tornou tradicional nessas 5 edições, que é também quem é o Marco Antônio Dornelles, o cidadão Marco Antônio Dornelles, o executivo da AFUBRA, Marco Antônio Dornelles, e um cidadão extremamente comunitário, Marco Antônio Dornelles. Obrigado, César Sequinato, pelo convite aqui a participar do Radar Empresarial, Eu agradeço o reconhecimento pelo trabalho que eu desenvolvo na FUBRA, e para nós, assim, é uma imensa alegria aí, este reconhecimento. Falar de mim, me formei em agronomia em 1988 na Universidade Federal de Santa Maria. Sou de uma família. Meu pai era veterinário, militar, e médico veterinário. Minha mãe cuidou de nossos 5 filhos, Eu tenho mais 4 irmãos. A gente estudou em Santa Maria, diferente de outras pessoas. Muitos aqui de Santa Cruz foram lá para Santa Maria, fizeram a faculdade e voltaram. E eu não, eu fiz a minha faculdade, quando terminei, eu digo, bom, agora eu vou para o mundo. E já buscando informações de colegas que estavam na Bahia, no Mato Grosso, Goiás, Paraná, o meu irmão disse, olha, vi um anúncio lá na FUBRA, lá em Santa Cruz do Sul, e eu participei dessa entrevista e fiquei bem próximo de casa, aqui em Santa Maria, muito próximo, e tive essa oportunidade, Casei, a minha esposa também é de Santa Maria, fonoaudióloga, tenho 2 filhos, o Eduardo, que é engenheiro de software, e a Marina, que está se formando semana que vem em arquitetura pela Unisc, e aí a gente está aqui, praticamente a maior parte da minha vida é Santa Cruz do Sul. Então vivi em Santa Maria até os meus 24 anos e depois vim para cá, onde realizei toda a minha atividade. Aí é uma oportunidade muito grande aqui na FUBRA, de estar desenvolvendo. Foi praticamente meu primeiro emprego e cresci muito nisso. Comecei atendendo aos produtores e hoje faço parte da diretoria, coordenando a Expo Agro AFUBRA. O Radar Empresarial, ele é hospedado na plataforma do YouTube, da Arauto Play, e também é compartilhado nas plataformas do Grupo Arauto, e também eu compartilho nas minhas redes sociais, compartilho também na chamada rede social, que é o LinkedIn. E temos ali uma grande audiência, de pessoas que não residem no Rio Grande do Sul, não conhecem talvez a economia do sul do Brasil, alguma audiência também do exterior, de brasileiros que residem no exterior, muitos aqui da região do Vale do Rio Pardo, e nem todos, Marco, eles sabem o que é a AFUBRA, o que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, a sua importância para a cadeia produtiva do tabaco, afinal é um dos principais elos da cadeia produtiva do tabaco. Então eu te pergunto assim,
que é a FUBRA, quando foi fundada, por que ela foi fundada, a missão e a visão, né, a missão lá no passado e a missão atual da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. Bom, a FUBRA, né, uma entidade de classe que surgiu em 1955, né, mas o tabaco já tinha há muitos anos, o tabaco já tem mais de 100 anos, né, aqui na região sul, porque no Brasil Império tinha por todo o litoral brasileiro e o interior do Brasil, São Paulo, Nordeste, ainda tem esse fumo em corda, né, um tabaco comum. Muitos esquecem até, né, o tabaco até hoje ele faz parte do brasão fazia parte, acho que, do brasão do Império e faz parte do brasão da República Federativa do Brasil. Exatamente. Dada a sua importância. Exatamente. Então, nesse período, lá em 1955, os produtores já vinham tendo prejuízos imensos com a queda de granizo aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pará, mas inicialmente só no Rio Grande do Sul, né, foi que, então, e também, né, César, os produtores naquela época, eles entregavam o tabaco e só iam receber o pagamento no ano seguinte. Então a FUBRA surge para desenvolver e defender as necessidades dos produtores, a defesa do setor e organizar, né, perante as indústrias, né, perante as dificuldades. Nós inicialmente era a Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Rio Grande do Sul, era só no Rio Grande do Sul, né, e depois, mais tarde, os produtores de Santa Catarina e Paraná enxergam que existe uma associação e eles confiaram na associação aqui do Rio Grande do Sul, porque eles poderiam ter criado a FUBRA de Santa Catarina, a FUBRA do Paraná. Não, eles pediram que a gente também tivesse atuação. Então a gente passou a atuar nos 3 estados, né? E aí, claro que a associação fundada por produtores de tabaco, né, lideranças aqui, o pai do seu Benício Werner, o seu Arre Antônio Werner, ele era um vereador aqui da região, Formosa, que era onde ele moravam, era um distrito de Santa Cruz do Sul, né, e ele era um vereador aqui em Santa Cruz do Sul, né, e que representava essas lideranças. E nesse momento eles reúnem a Assembleia e começam a trabalhar. Então acho que é feito um estatuto, é considerado, Sequinato, que os produtores, os associados, são produtores familiares, ou seja, pequenas propriedades que sempre produziram alimento. Então lá no estatuto, toda a defesa na questão da produção do tabaco, as intempéries, depois começa a surgir, né, o auxílio funeral, o tufão, queima de estufa, tudo isso veio sendo organizado e feito. E a FUBRA, é importante lembrar, ela tentou buscar uma seguradora, ninguém quis. E a FUBRA criou um sistema próprio que funciona muito bem até hoje. Nós já estamos nessa safra, né, que ainda está sendo colhida, está 70 e poucos % colhida, nós já temos 219 milhões em indenizações, que isso é o auxílio. E essa é a função principal da FUBRA, né, atender o seu associado, aquele que foi atingido. E o princípio é um por todos, né? É o conceito do mutualismo, né? Do mutualismo. Um por todos. Todos contribuem e aqueles que são atingidos são auxiliados. E é isso que vai ser feito agora, né? Claro, vamos finalizar, ainda tem tabaco a ser colhido, né? Então a associação surge, mas a gente começa a perceber. É necessário colocar filiais pelas diferentes regiões, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como base nossa para atendimento aos associados, não só no levantamento do granizo, mas também, né, aqueles produtores que querem produzir as hortaliças, o milho, o feijão, as frutas, eles tenham aonde comprar as ferramentas, os insumos, né, a semente, o adubo, para que além da produção de tabaco ele possa produzir também os outros alimentos. Porque o tabaco, a assistência técnica e os insumos, hoje é o sistema integrado, né, que é atendido pelas empresas.
O produtor tem um contrato com as empresas, inscreve a sua lavoura no nosso sistema mútuo, ele é nosso associado. Então, esse é a essência, né, da Associação dos Fumicultores, que surgiu lá em 1955. Agora, esse ano, está fazendo 71 anos, né? Então, eu acho que a gente vem trazendo esse legado desses fundadores, né, desses precursores, e a gente vem trabalhando, Sequinato, além da questão do tabaco, a inserção da FUBRA nas comunidades é muito grande. A gente não pode olhar a lavoura dele, somente a propriedade dele, a gente olha para essas comunidades onde estão inseridos nossos associados. Eu estava até pensando, Marco, analisando assim desde o início do cultivo de tabaco, né? Então vamos ter ali o Brasil Colônia, o Brasil Imperial, depois o Brasil República, né? Acho que assim, os fatos determinantes até do sucesso da fumicultura brasileira no contexto mundial, talvez tenha assim como dois momentos decisivos, né? 1918, quando foi estruturado o Sistema Integrado de Produção, que ele vem até hoje, e 1955, com o surgimento da FUBRA, né? Com este conceito de mutualidade, praticamente assim, muito semelhante ao cooperativismo, no caso, que é uma forma cooperativa de tratar as questões, né? Ou seja, os produtores se unem, né? Se mobilizem dentro daquele conceito de um por todos e todos por um. Exato. E é importante lembrar, Sequinato, que nessa época de 1955 é quase que a mesma época que surgem os sindicatos de trabalhadores rurais. Então, a FUBRA é uma forma que os agricultores acharam de se organizar, né? E a gente, inclusive, teve no governo do estado pedindo auxílio num ano de muito granizo, né? E isso foi da época do surgimento, e o governador da época disse: olha, eu não posso ajudar vocês, né, um a um, vocês têm que formar uma organização, uma associação ou uma cooperativa. E aí que essas lideranças voltaram e desenvolveram essa ideia e botaram em prática, e a gente tem essa missão aí, né, de conduzir esse legado. E tem também esse trabalho institucional, né, da associação, né, da FUBRA, né, que é a defesa da importância social, econômica da cadeia produtiva do tabaco, né, a defesa política também, né, e que nos últimos anos tem mobilizado muito, né, a classe produtora, através da própria FUBRA, também dos sindicatos dos trabalhadores rurais e também as entidades da indústria, né, Marco? Exato. Um detalhe só que eu coloquei, a gente vem fazendo esse trabalho na organização, a gente vem fazendo o levantamento do custo de produção, sentamos com a indústria, né, para negociar, evoluímos agora de fazer junto com a indústria, e realmente a representatividade da defesa, né, a FUBRA, na pessoa do seu Romeu Schneider, é presidente da Câmara Setorial em Brasília e da Câmara Setorial no estado aqui do Rio Grande do Sul, onde dentro do governo federal e do governo do estado, né, a gente está sempre trabalhando e levando as informações de relevância da fumicultura, não só os dados de produção, os dados de prejuízo, né, mas também todas as necessidades que a cadeia produtiva tem, juntamente com a indústria, em fóruns, o Fórum Mundial, que é a conferência, né, da saúde, onde a gente vai lá e faz o trabalho de não permitir de proibição à produção. A gente não vai lá dizer que o cigarro não faz mal, mas a gente vai lá defender o direito, né, dessas 138 mil famílias de continuarem produzindo o tabaco, que grande parte é exportado, né, para o mundo inteiro. E, Marco, de 1955 para cá, por exemplo, iniciou ali com esse conceito de mutualidade, né? Ou seja, de ter uma espécie de seguro contra o granizo, principalmente, contra outras intempéries da natureza. E ao longo desse tempo, a FUBRA também ela foi criando braços, né? Tem um braço hoje, o braço comercial, né? Que é a agrocomercial da FUBRA, que de certa forma ela tem assim suas unidades, né? Praticamente nas regiões produtoras de tabaco, talvez fortalecendo mais ainda o vínculo, né, da FUBRA com o produtor de tabaco, com o plantador. E também, hoje a gente vive muito a pauta ESG no mundo empresarial,
E tem certos conceitos da pauta ESG, por exemplo, que muitos veem como novidade, só que a FUBRA já praticava isso há muito tempo, né? Ou seja, a proteção do produtor de tabaco, a proteção do meio ambiente, né? A diversificação também da produção deste produtor. E eu praticamente, desde que cheguei em Santa Cruz, eu achei fantástico e comecei a ver esses diferenciais. Por exemplo, a própria campanha O Verde é Vida, né? Porque praticamente faz parte hoje dos jovens de 40, de 50 e de 60 anos, como eu, que estou nessa faixa. A gente está praticamente inserido dentro desse conceito, né? Exato. A área comercial, ela cresceu, né? Como eu falei, a necessidade de nós colocarmos as unidades para atender os nossos associados atingidos, também era preciso atender na questão dos insumos para as outras culturas. Então a gente criou a agrocomercial, a FUBRA, né? A gente já vinha fazendo isso como instituição, né? Foi importante a gente ter um outro CNPJ, porque a FUBRA tem algumas isenções e a agrocomercial, a FUBRA é tributado normal, como toda empresa. E aí, Sequinato, esse trabalho cresce. Eu diria o seguinte, que preparatório, quando eu comecei atendendo os agricultores na loja que queriam orientação sobre a melhor semente, né, para plantar milho, plantar feijão, pastagem para produção de leite, de gado, e esse atendimento, Sequinato, foi crescendo. A gente foi tendo parceria com Emater, com Secretaria Municipal da Agricultura, com sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos rurais, realizando dia de campo nas propriedades dos agricultores, e a FUBRA tinha uma propriedade com toda a infraestrutura, né? E aí a gente começou a fazer também esse trabalho de fazer os dias de campo, que depois vem a culminar com a feira. Mas eu gosto de destacar que todas as nossas 25 unidades, praticamente, né? Nós temos em vários municípios que tem a loja no centro e a loja agrícola, tá? Nós temos a equipe da filial que faz esse mesmo trabalho que quando eu comecei na FUBRA, né, que era desenvolvido praticamente só aqui na região de Santa Cruz do Sul, só aqui no Vale do Rio Pardo. Hoje as nossas filiais têm feito evento de dia de campo que chega a ser praticamente uma feira, né? E esse trabalho é feito com produtor de tabaco, com produtor de soja, de milho, às vezes até noite de campo. Às vezes o pessoal recebe os agricultores com iluminação. Aqui em Venâncio Aires, no Trevo, nós temos uma propriedade ali que a gente realiza de um produtor, que a gente coloca a iluminação ali, a gente faz a tardinha, e quando vê escurece, já é noite, e a gente recebe um grande número de eventos com produtores de tabaco, em parceria com todas essas instituições que eu já citei aqui no município, até as companhias de tabaco, quando é um evento também, né, com produtores de tabaco. Então, esse trabalho comercial cresceu muito, e ele vem sendo realizado até hoje por todas as filiais. Aqui deu origem à feira. Mas tu falaste, Sequinato, também nas atividades institucionais, né? Eu hoje eu sou o gerente do Assuntos Corporativos. Tanto o Verde é Vida, o Coral da FUBRA, a Expo Agro, né? Todas essas atividades estão na área institucional. E o Verde é Vida, ele iniciou com campanhas. Quando eu entrei na FUBRA, era feito o Dia da Árvore, a Semana do Meio Ambiente, e vários municípios vinham nos solicitar muda para doação. A gente criou um viveiro para a produção de muda de energética, para o produtor ter o eucalipto, né, ou a acácia, para secar o fumo na estufa, né? Então a gente começou a produzir também mudas de nativas, espécies nativas, e essas mudas a gente doava para essas campanhas. E aí a gente vem estruturando, né, na época do Jorge Farias também, né, o Jorge era um engenheiro florestal, foi quem criou esse viveiro todo, e a gente tinha uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Santa Maria. Aí buscamos suporte, né, do curso de engenharia florestal, e a gente trouxe para nos dar um suporte para o Verde é Vida, que inicialmente a gente fazia atividades lúdicas, doação de muda. A gente foi ampliando, aí os professores fizeram uma coleção de livros sobre
a água, o solo. Tinha o personagem, o Afubrinha. A água, e surge o personagem Afubrinha, que é o símbolo da muda, da doação, né? Um símbolo que muito grande, que a gente trabalha até hoje com as escolas, mas aí depois vem a contratação do José Leon, né, que é especialista na área aí, e a gente vem a desenvolver um trabalho muito qualificado, indo nas escolas que a gente tem convênio com os municípios, aquelas escolas que a gente assina aquele convênio com o município nos 4 anos de cada governo municipal. A gente desenvolve, leva, a gente vai dar suporte ao município. Nós não temos pretensão, né, nunca tivemos, de ir lá e chegar e dizer para os municípios, olha, você tem que fazer isso aqui, não. A gente leva informações, a gente dá um suporte, a gente busca, né, a universidade, a própria Unisc aqui tem nos dado um suporte, e é o município que desenvolve, cria, levanta as suas necessidades, os seus problemas. E com certeza os grupos ambientais hoje, a amostra científica, são trabalhos assim que eles culminam na Expoagro, são 16 regiões, cada uma elege um trabalho para vir para a Expoagro, né? Mas nesse processo são 3 etapas, né, de seleção, e ali a gente vê inúmeros trabalhos excelentes, mas a gente não tem como trazer todos, a gente tem que fazer uma escolha daqueles que são os melhores. Então eles levantam o problema deles lá, se é problema de água, eles fazem trabalho de água, se é o lixo, é o que eles desenvolvem na escola ou na comunidade. Então tem trabalho sobre diversificação, sobre produção de mel, olha, melhorias em estrada, é o problema que eles vivem, eles levantam o problema, fazem um estudo, e a pesquisa científica desenvolve isso e propõe uma solução. E eu diria até assim, que ele culminava até a Expoagro. Agora nós estamos fazendo uma ligação com a Mostra Tec em Novo Hamburgo, que é uma mostra científica que participa em escola de 30 países. Tá? Eu participei o ano passado, eu me encantei com o que eu vi lá. Nós estamos premiando 2 vagas eleita na Expoagro Afubra, e a gente leva essas 2 escolas que são selecionadas para participar da Mostra Tec. A Afubra está custeando isso como um prêmio, né? E a gente vai trazer para a Expoagro agora o coordenador da Mostra Técnica, ele vai fazer uma palestra, e a gente já pediu para ele, olha, nós gostaria de levar um número maior para lá. E a interação que a gente vê os jovens ali apresentando o seu trabalho, como apresentam lá na feira, a gente vai ter a oportunidade de participar novamente esse ano na Mostra Tec em Novo Hamburgo, com um número maior, né? E os nossos jovens, né, alunos das regiões aí que vêm de Santa Catarina, vêm do Paraná, depende muito dos que são premiados. Então eu diria que o Verde é Vida hoje, aquilo que começou, né, com uma distribuiçãozinha de muda simples, com as atrações, aquelas lúdicas, com as crianças pequenininhas. Sekinato, eu tive uma vez, na época do seu grau, que dá uma palestra no pavilhão da Oktoberfest ali, imagina aquele ginásio lá, cheio de crianças, mas eram crianças muito pequenas. Naquela época, eu olhei e digo, puxa vida, e né, o seu grau disse, Marco, tu tem que vir aqui agora, tem que dar uma palestra aqui. Fui lá, quando eu olho aquele monte de criança e pequenininha, porque naquela época, naqueles anos, e as palestras muitas vezes era nós, eu, o Farias, que faziam, né? Eu digo, pô, palestra para uns maiorzinhos, né? A gente faz muita reunião, naquela época, fazia com os agricultores, pô, quem fala com o agricultor fala com o jovem, mas crianças pequenininhas, bom, o que eu pensei? Eu vi que tinha uma Afubrinha do meu lado, do outro lado uma caixa, com mudas, né, mudas de nativa, e aí eu comecei a fazer pergunta para as crianças. Eu acho que eu fiz umas 5 perguntas, perguntava perguntei como é que, você sabe como é que faz uma muda? É uma sementinha que sai da fruta, aí mostrava a muda, e ela vira uma árvore, né, apontava para uma Afubrinha, e eles respondiam e gritavam. Eu digo, olha, são coisas que a gente viveu, experiência, né, que foi
um desafio, um aperto, mas que na hora assim, eu me saí bem. Então isso tudo faz parte da história. Depois o Verde é Vida cresce, nós estamos com uma estrutura bastante... a nossa equipe não é só aqui da matriz, nós temos colegas nas unidades todas que nos auxiliam para que eles vão, a gente vai em todas as escolas e dá um suporte, e depois realiza. Aí temos a Bolsa de Semente, o Programa de Recolhimento de Óleo. A Bolsa de Semente está dentro da Universidade de Santa Maria. O Programa de Recolhimento de Óleo Saturado já foi 1.700.000 litros de óleo recolhido. Importante destacar que nós estamos, o Verde é Vida a gente, quando decidiu fazer esse trabalho, a gente pensou que a mudança dos agricultores vem pelos jovens nas escolas. E a gente sempre a gente acertou muito bem essa escolha, porque o que as pessoas aprendem, elas levam para a vida delas. Se elas vão ser sucessoras na propriedade ou se elas vão seguir outro caminho na profissão. Aquele diálogo que teve com a Fubrinha, com as crianças, aquelas crianças devem estar com 30 anos hoje. 30. Nós temos alunos que trabalhavam, participaram do programa Verde é Vida, que são prefeitos de município. Nós já visitamos esses municípios, o prefeito lá teve a satisfação e agendou essa visita porque ele participou do nosso programa. Então a gente conhece muitas pessoas que quando a gente vai falar da FUBRA, não, eu sei, eu participei lá na minha escola, no interior do município tal. Dá para dizer que aquela mudinha Verde é Vida se tornou uma frondosa árvore. Frondosa árvore. Então é um trabalho assim, é uma satisfação muito grande que a FUBRA tem, toda a diretoria que sempre apoiou e deu suporte. Hoje eu diria assim, ó, que é um investimento que a FUBRA fez e é um patrimônio que a gente tem, essa ação de desenvolver, como tu disseste, muito antes de surgir o ESG, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, crescendo, né? Hoje a gente está assim, ó, com uma equipe muito bem estruturada e claro que a gente tem suporte quando os nossos avaliadores não estão com serviço na lavoura, eles estão dando apoio para a FUBRA em todas as atividades, principalmente do Verde é Vida. Marco fantástico, todas essas lembranças desde a origem do Verde é Vida, né, e todo esse envolvimento comunitário nos 3 estados do Sul que a FUBRA tem. Mas nós teremos agora, 24 a 27 de março, a 24ª Expo Agro AFUBRA. A primeira Expo Agro AFUBRA foi em 2001. Eu até tinha aqui anotado, né, pesquisando no site da FUBRA, a primeira Expo Agro AFUBRA, e depois eu quero que tu até explique o que é a Expo Agro AFUBRA, mas ela contava com apenas 64 expositores. E 2025, os números, depois tu vai colocar os números aí, né? Quando iniciou lá em 2001 a primeira Expo Agro AFUBRA, alguém, tu ou alguém dentro da FUBRA, que às vezes sempre tem um cara extremamente positivo, vocês imaginaram que ia chegar entre os maiores eventos de feiras agrícolas do Brasil? Hoje é a maior feira da agricultura familiar do Brasil e está entre as 3 maiores feiras aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Expo Direto Cotrijal de Nome Toque, a Expo Inter, que tem uma outra formatação, uma grande tradição, que são as 2 principais, mas a Expo Agro está junto aí com essas 2 gigantes feiras do agro estadual e até nacional. Bom, eu diria assim, ó, Sequinato, que uma coisa que nos credenciou muito bem para realizar a feira foi a relação que a gente tem com os produtores e a relação com as instituições. Porque se tu olhar dentro da feira, hoje nós temos 528 expositores na última edição. A gente tem desde expositores de animais, as agroindústrias, mas a empresa de máquinas e insumos, mas aí tem um grupo de instituições que tem uma importância fundamental. Essa relação
e essa importância é a relação que a FUBRA construiu com essas instituições. É Embrapa, é Ministério da Agricultura, é as universidades, é as prefeituras, a Secretaria de Estado. A presença do Estado do Rio Grande do Sul é gigante. A Emater, enfim, eu vou me esquecer de algum aqui que são tantos. A FUBRA, né, para realizar a feira, essas instituições elas não pagam, nós não cobramos nada porque elas são instituições parceiras. Quem paga é os expositores comerciais e os patrocinadores. Mas lá no início, Sequinato, na época o seu Grauf era presidente, né, o seu Romeu também tinha participado, o seu Benício, em outras feiras fora do Brasil, e eles viram que era possível fazer isso e nos deram o apoio, né, o incentivo. Nós já vínhamos fazendo os dias de campo, chegava um dia de campo que a gente reunia aí 400, 500 produtores. Nós tinha toda uma infraestrutura lá no parque, a gente foi investindo. Então em 2001 a gente fez aquela experiência, não foi no lugar que é hoje, ele foi lá no meio da propriedade, nós entrava pelos fundos, né? Foram 2 dias de feira. O restaurante era um galpão do gado que nós passamos um lava-jato e depois pintamos com cal. Ali era o restaurante. Foram 2.000 visitantes. Choveu nos 2 dias, foi um barro. Mas várias instituições entenderam a ideia que a gente lançou. E no outro, quando terminou essa primeira edição, várias instituições nos telefonaram, nos visitaram. Olha, o ano que vem eu não estava, eu queria estar. Instituições que visitaram a ideia, a feira, né, naquele, como se fosse um dia de campo ampliado, né? E isso passa, então, a ser trabalhado, né? O seu Grauf me disse, olha, Marco, nós temos que trabalhar para isso aí, ver uns orçamentos, ver o que vamos fazer. E aí a diretoria toda, né, o seu Benício era o tesoureiro, o seu Romeu também, toda a diretoria sempre, né, deu apoio para a equipe toda e eu tive a missão de ser o coordenador até hoje, mas tem uma equipe muito grande por trás. A FUBRA sempre teve essa característica, né, pelo próprio sistema mútuo, que a equipe da mutualidade que faz a avaliação na lavoura, eles ficam trabalhando 6, 7 meses que eles têm que, enquanto tem fumo na lavoura, eles têm que ir lá fazer a avaliação. Passado esse período, eles estão em outros setores, e essa característica se faz dentro da FUBRA, onde essas pessoas fazem de tudo um pouco. Então, lá para o parque, e saliento também que os colegas nossos das filiais, no início, nas primeiras edições, eu visitava as regiões. Hoje esse trabalho todo para visitar, levar uma programação da feira, os convites todos, é os colegas das filiais que fazem esse trabalho. Então eu praticamente, a coordenação hoje a gente conseguiu, né? A gente se ocupa muito em trabalhar a programação, né? E é uma equipe grande que já se soma. O serviço do Granizo agora está diminuindo. Nós começamos a receber as pessoas, né? Ficam ainda um bom número fazendo as avaliações que tem que fazer, e alguns já vão para nos ajudar. Então hoje essa evolução, Sequinato, ela veio acompanhando toda a infraestrutura do parque, né, para a gente chegar, né, nessa 24ª edição. Nós tivemos que parar 2 anos por causa da pandemia. Foi algo assim para nós muito difícil, mas foi muito acertado. Tu olhar para aquele parque montado, é questão de 3, 4 dias antes da feira, e nós tomamos uma decisão. Isso foi uma decisão muito acertada, muito entendida. Os expositores e patrocinadores nos apoiaram. A gente, nos contratos, teria que devolver todos os recursos para eles. Não, esse recurso vai ficar para a edição seguinte. No ano seguinte não foi possível fazer, que a pandemia ainda continuava. Eles mandam para o terceiro. Então isso foi um voto de confiança, né, dos nossos fornecedores, de nossos expositores, patrocinadores, né? E aí a gente pulou esses 2 anos aí. O ano retrasado tivemos um dia de um temporal, né, que também foi né, hoje a gente já fez alguns investimentos, principalmente nos estandes dos animais, porque ali são pirâmides e os animais ficam à noite presos,
Imagina um vento à noite, e aí alguns viram que ia dar aquele temporal, tiraram os animais. Então hoje a gente construiu um pavilhão lá nos animais, 2 pavilhões mais. Então a feira ela vem crescendo, ela vem atendendo as necessidades de todos os expositores. Criamos, né, as agroindústrias, nós estamos com uma estrutura toda moderna, né, toda hoje com tudo que tem para a condição de alimentos principalmente, né. Demandou bastante consumo de energia, conseguimos agora, o deputado Heitor Schum, uma emenda parlamentar, conseguimos botar um transformador, estamos reformando toda a rede elétrica, setorizando, né, isso é um investimento importante, porque nós passamos, a feira, na primeira edição foi 2 dias, da segunda à 19ª, na véspera da pandemia, foram 3 dias, aí veio a pandemia e nós passamos a feira para 4 dias. Esses 4 dias de feira aumentou o consumo de água, de luz, e aí a gente teve que fazer mais um poço artesiano agora, reformar toda a rede de luz, porque sem luz tu não tem nem internet. Então esse investimento todo, Sequinato, que a gente faz, ele vem dentro dessa proposta da feira de promover a diversificação, mas ao mesmo tempo isso amplia a nossa relação com todas as instituições, com as representações de governos municipais, governos de estado, Santa Catarina, Paraná também, né? E Brasília. Eu acho que em Brasília a gente é muito reconhecido, o Ministério da Agricultura desenvolve um trabalho, uma atenção muito grande para o setor do tabaco nas questões fitossanitárias, porque é um produto de exportação, mas muito além disso, hoje o Ministério, a Embrapa faz parte do Ministério da Agricultura, está dentro lá, nós estamos, né, cada vez mais investindo. A Embrapa assinou um convênio na edição passada com o Sinditabaco, onde está desenvolvendo um programa de conservação de solo, tá? E muitos outros, os quintais orgânicos, tem um patrocínio da Philip Morris, que tem levado aí, patrocinado esses quintais para diversos produtores aqui da região e de outros municípios e outras regiões. Então o crescimento da feira, né, nós estamos aí já preparando essa nova edição aí, com toda a questão de infraestrutura, e isso com certeza eu diria assim, é uma responsabilidade que a FUBRA tem de conduzir a feira, mas nós temos a participação de muitas instituições. Eu tive estou em contato com a presidente da FAMURS, quero trazer eles para a feira, porque eles representam os municípios, as associações comerciais aqui de Santa Cruz do Sul e dos outros municípios. Então ele vai muito além, a importância do agronegócio, da agricultura familiar na nossa região, ele vai muito além das empresas que trabalham diretamente com os produtores, diretamente com o setor rural. A economia toda, né, é dependente de... Até para assim, ajudar na compreensão de quem não é do Vale do Rio Pardo, não é do estado do Rio Grande do Sul e nos assiste pelo Radar Empresarial na plataforma YouTube. A sede da FUBRA é em Santa Cruz do Sul. Ela tem abrangência nos 3 estados do Sul, que é onde está o principal da produção de tabaco no Brasil, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a realização da Expo Agua FUBRA é em Rincão del Rei, que pertence ao município de Rio Pardo, mas dá para se dizer que os pavilhões, ali, a estrutura de realização da Expo Agro fica a meio caminho entre Santa Cruz e Rio Pardo. E provoca um impacto muito positivo nos 2 municípios, né, em termos de lotação da rede hoteleira, restaurantes, né? Deu um pouquinho assim de um problema de trânsito, muitas vezes, em determinados horários na rodovia 471, porque fica super bem localizado, de frente para a rodovia 471, né? Porque o público, né, teve um crescimento fantástico, né? Não só de pessoas vinculadas ao agronegócio, principalmente à cultura do tabaco, mas de várias outras culturas do nosso estado, mas também aquela curiosidade assim de comprar produtos no pavilhão da agricultura familiar, que também cresceu fantasticamente, comprar flores e outros produtos que vêm da nossa agricultura familiar.
E os números, né, são números fantásticos, né? Passou ali lá em 2002, está no site da FUBRA ali de R$200 mil em negócios, né? E chegando em 2025 a 385 milhões de reais em negócios. Então, muitas vezes, quando a gente quantifica o potencial da agricultura familiar, este volume de negócios, ele surpreende, Marco. Exato, eu acho que o grande público que participa, a gente tem o trabalho realizado pelos bancos, né? O Banco do Brasil, o Sicredi, o Banrisul, então o Cicobi, o Cressol, todas as cooperativas também de crédito, né? Que estão ali trabalhando, dando suporte, né? Para os visitantes e o produtor, às vezes o pequeno produtor, para financiar, às vezes um equipamento pequeno, às vezes ele precisa do financiamento. Então eu acho que esses números, eles são muito significativos, mas como eu disse, um valor importante é a FUBRA, desde essa fundação, né, promover a diversificação, atender a necessidade das suas famílias, né, e claro que a mesma forma que a gente está oportunizando aos agricultores e a todo agricultor, é importante lembrar que nós não cobramos ingresso, não cobramos estacionamento. Eu acho que esse compromisso ele é reconhecido pelas instituições de governo, né, de forma que nós estamos atendendo não apenas uma necessidade da FUBRA, promovendo o agricultor que produz tabaco, que produz alimento, produtor de soja, de gado. Então a feira ela vira uma referência em tecnologia, né, para os agricultores aqui de todo o estado. E para essa edição agora 2026, né, de 24 a 27, vai dar um spoiler aqui, o que vem de novidades em relação a 2025. A nossa programação, né? Então acho que a gente sentou. Primeiro eu gostaria de falar do tema, né, rapidamente aqui, resiliência. Por que resiliência, né? Uma palavra meio... Se a gente olhar para os últimos 5 anos, estiagem, os produtores perdendo as lavouras, as colheitas, né, por seca, né? Depois vem uma enchente. Nós tivemos agora no ano passado o endividamento dos produtores, dificuldade de acessar o crédito, muitos produtores perderam até o grão que estava nos silos, entrou água, perderam tudo. Então isso tudo, as questões climáticas, né, quando nós sentamos com a nossa equipe, começamos a analisar, olhar para o produtor, o que o produtor está precisando? Ele tem que ser resiliente. E essa resiliência baseada no pilar ambiental, 4 pilares, né? O ambiental, o tecnológico, né? O mercado e o social. E é importante destacar, Reginato, que alguns eventos que a gente tem na feira, como o Seminário de Conservação do Solo e Preservação da Água, vai estar acontecendo nessa edição. Nós vamos ter também o Fórum de Diversificação de Culturas e Atividades Rurais com o CORED, Vale do Rio Pardo, tá? E o programa Recupera RS, é um trabalho que a Embrapa desenvolveu quando deu essa enchente. Ela fez um diagnóstico no ano passado. Esse programa são 4 anos, eles vão apresentar o diagnóstico e agora as ações que vão ser desenvolvidas. Eles visitaram centenas de produtores por todos os municípios que foram atingidos. Os 16º Seminário de Turismo, né, o Seminário Regional de Turismo Rural, vai estar acontecendo, né, e o simpósio, aí eu gostaria de dar um destaque, que é uma coisa que é pela primeira vez que vai acontecer, na parte da programação dos animais, que vai ser um simpósio internacional de bovino crioulo suíno, né? Isso é o lançamento de uma raça. Essa raça veio para o continente americano há mais de 400 anos, trazido pelos europeus, pelos espanhóis, né? E esse gado está aqui até hoje. Ele criou uma resistência e ele tem um padrão genético. E eles vão apresentar. Eles procuraram a Expo Agro, eles não quiseram fazer na Expo Inter, porque a Expo Inter eles não iam ter visibilidade. A Expo Inter é a maior feira que tem internacional e a tradição na produção de animais. E esse gado tem uma identificação muito grande na pequena propriedade, na agricultura familiar e na história, né,
não só do Brasil aqui, mas da Argentina, Uruguai, Paraguai, aqui do sul da América. E com este tema, resiliência. Resiliência. Então, esse vai ser esse simpósio e vai ter a exposição dos animais lá no setor dos animais, com as provas, junto com as outras raças, mas especificamente isso aqui é um gado que está na colônia, que é uma identidade que tem. Então, é isso que nós estamos programando. A gente agora já está visitando os demais municípios, autoridades, e dia 6 de março a gente vai fazer então o lançamento da feira e recebendo as autoridades e a imprensa. Então essa é a nossa programação para a 24ª Expo Agro Afubra aí, que eu tenho certeza aí, com a parceria, né, de muitas instituições e claro que a presença do agricultor, essa identidade que eu acho que é importante, né? Isso a Afubra consegue manter e é uma coisa que a gente, né, precisa trabalhar por todos os anos. Fantástico, Marco Dornelles, aí com a 24ª Expo Agro Afubra. Dá para você dizer assim, a Expo Agro da Resiliência. A Expo Agro da Resiliência, aí temos que trabalhar todos os problemas, que é o normal hoje aí, né? Marco, eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, o convite também do Grupo Arauto para estar aqui nos estúdios em Veracruz, né, tendo este maravilhoso encontro. Deixa o espaço aí também para fazer tuas considerações, ou de repente até algum campo que a gente de interesse aí que a gente não tenha abordado nessa agradabilíssima conversa, né? E desejar sucesso, né, neste ano de 2026 a toda a cadeia produtiva do tabaco, que no meu modesto entender vive um excelente momento com resiliência, tá? E parabenizar a Afubra, né, por essa bela história, essa bela trajetória de 55 anos, aliás, desde 1955, em defesa, né, do produtor de tabaco, mas um produtor de tabaco que está agregando, né, outras produções, agregando sempre novas tecnologias, com o apoio da nossa Afubra. Obrigado, César, obrigado aí ao Grupo Arauto, ao Radar Empresarial. Participar aí para nós é um reconhecimento aí, esse convite aí. Eu acho que a nossa conversa foi bastante ampla aí, eu acho que integrou todas as atividades aí sobre a Expo Agro Afubra aí, que é essa oportunidade aí que tu trouxe para mim, mas não só para mim, mas para a Afubra também. E agradecer também essa qualificadíssima audiência do Radar Empresarial. Muito obrigado.